O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 9, livro 2. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Convulsionários. Pergunta 481. Há um papel representado pelos espíritos nos fenômenos produzidos nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários. Então, ou seja, as pessoas que estão lá designadas como convulsionárias, né? Às vezes até pela ciência, né? Obviamente já dado um laudo como convulsionário, né? Existe algum fenômeno de espírito sobre isso? A resposta é sim, e muito grande, assim como o magnetismo, que é a fonte desses fenômenos, ou seja, a influência, né, desses espíritos sobre essas pessoas encarnadas como convulsionárias, né? O charlatanismo, né, porém, os tem geralmente explorado e exagerado os seus efeitos, lançando-os ao ridículo. Infelizmente, né, existem tendência para tudo, e as pessoas que querem talvez atrapalhar o andamento das coisas e demonstram, né, através de falsas situações, de falsas convulsões, né, sobre esse lado, né, de convulsionários, como se espíritos ali atuassem, e na verdade são apenas atores interpretando e fazendo como se fossem convulsionários, explorando o lado bom das pessoas também, né? Pergunta 481A. De que natureza são os espíritos que, em geral, concorrem para a ocorrência desses fenômenos, para as ocorrências dos fenômenos de convulsões? Qual a categoria, em que classe eles estão, né? Os espíritos pouco elevados, né? Os espíritos superiores não perderiam tempo com essas coisas. Então, provavelmente são espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Pergunta 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos pode propagar-se subitamente a toda uma população? Quer dizer, muitas vezes não se tem, né, como uma posição clara, né, mas para nós espíritas entendemos que às vezes existe a mediunização coletiva e várias pessoas entram em uma ação, né, de pular, gritar, de se contorcer, de falar, né, e isso é uma ação em toda uma população. Quando diz uma população, em um grupo, por exemplo, dentro de uma assembleia, né? Por afinidade e por sintonia. Então, esses espíritos, por afinidade e por sintonia, todos entram, né, numa ordem de convulsão, ou numa ordem de estado nervoso, né? Isso, de repente, toda uma população fica nervosa simultaneamente, discute uma com a outra. As disposições morais se interligam mais facilmente em certos casos, né? É como se fosse uma rede, né? Então, aqueles todos os pensamentos estão interligados, né, ao nervoso, por exemplo, à discussão, à briga, a tomar partido né? Os efeitos magnéticos não são desconhecidos a ponto de não se compreender esse fato e a participação que nele tem certos espíritos por empatia pelos que o provocam. Então, muitos espíritos se interessam em provocar essas discussões, essas discussões coletivas, né, de brigarem, inclusive coletivamente, inclusive até de interferirem mediunicamente coletivamente, né, em alguns casos de algumas assembleias, de algumas religiões, né, é possível isso sim. Entre as faculdades estranhas que se nota nos convulsionários, reconhecemos, sem dúvida alguma, em que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por sintonia. Então, quer dizer, são tantas outras coisas que podem ocorrer também, né?
Não se pode, portanto, duvidar que esses indivíduos em crise estejam em uma espécie de estado sonambúlico, desperto, mas sonambúlico, provocado pela influência que exercem mutuamente. Entendeu? Os espíritos exercem simultaneamente para todos, né? São simultaneamente magnetizadores, quer dizer, essas pessoas, né, também oferecem essa facilidade de magnetizadores e magnetizados, sem o saber. Então, simultaneamente são magnetizadores e magnetizados. Pergunta 483. Qual é a causa da insensibilidade física, né, que se verifica, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Em alguns, é um efeito puramente magnético, quer dizer, é magnetizado, né, e o espírito também está influenciado, que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias químicas. Então, a influência magnética que ocorre naquele indivíduo é como se fosse até uma substância química. Nos outros, né, a exaltação do pensamento embota, né, quer dizer, omite ali, né, fica embotado, né, a sensibilidade, aparentando que a vida desligou-se do corpo, transpondo-se para o espírito, ou seja, ele se retira um pouco do corpo físico, né, e fica ali interligado só à parte espiritual, e o corpo como se não sentisse. Não sabem que quando o espírito se acha vivamente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve, não vê? A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem muitas vezes, nos casos, né, de suplícios, o exemplo de uma calma e de um sangue frio, que não poderiam vencer uma dor aguda, quer dizer, não conseguiriam superar essa dor aguda, se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Então, aquele magnetismo dá um efeito anestésico àquele ser. Sabe-se que no calor de um combate, muitas vezes não se percebe um ferimento grave, enquanto que, em circunstâncias comuns, um arranhão provocaria tremores para a pessoa. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como, em certos casos, a autoridade pode fazê-los cessar. A razão é simples. A ação dos espíritos é aqui secundária, ou seja, o espírito é secundário ao ser que está lá encarnado, pois tão somente aproveitam uma disposição natural daquele indivíduo. A autoridade não suprimiu essa disposição. Quer dizer, quando isso cessa por uma ordem, terceiros, né, que está pedindo para que aquilo cesse, é porque não é que a autoridade suprimiu essa disposição, mas a causa que entretinha e a exaltava, ou seja, ele conseguiu quebrar esse magnetismo, né? De ativa tornou-se latente e tem a razão de agir, assim porque o fato resultaria em abuso e escândalo. Sabemos que, de resto, que essa intervenção é importante quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Com isso, nós terminamos nessa parte do capítulo Convulsionários.